Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos entregar esse momento ao Senhor e dizer que o Senhor é tudo aquilo que nós desejamos. O Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Nós desejamos a sua presença nesse lugar. Por favor, não nos deixe, não tire a sua presença desse lugar, Deus. Eu te peço que o Senhor faça com que essa palavra realmente toque os corações, que haja lógica, que haja raciocínio, que não seja o Ramon falando, mas que seja o teu Espírito falando através da minha vida, Senhor. Eu confesso aqui que tudo aquilo que vem de mim, Pai, que venha do Senhor, eu abro o meu coração e peço que as pessoas olhem aqui, Pai, mas consigam enxergar o homem de Deus direcionado e dirigido pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, amém, amém? Cumprimenta a pessoa que está do seu lado aí, deseja um bom dia para ela, fala para ela aí, cumprimenta, dá um high five nela aí, fala, sejam muito bem-vindos. Tenho aqui o meu convidado Gilberto e a sua família toda aí. Sejam muito bem-vindos, Gilberto, sua família, seus filhos. Amém? Glória a Deus. Família, é o seguinte. No começar desse ano, Deus tem me direcionado a trazer palavras um pouco mais específicas e às vezes até mais pesada, mais densa. Mas é muito incrível como Deus se revela quando nós pregamos aqui um evangelho de confronto. Não é verdade? Domingo passado nós falamos a respeito do pecado, a respeito daquilo que Deus disse à igreja de Éfeso, para que ela voltasse ao primeiro amor. Isso foi muito lindo, porque nós tivemos grandes testemunhos no decorrer da semana, daquilo que Deus fez, como Deus falou, como as pessoas se entregaram, se arrependeram. E uma palavra de confronto, talvez não seja uma palavra mais fácil de ouvir, mas se o evangelho ele não te confronta, algo está sendo pregado de forma errada, porque o evangelho ele tem que te confrontar. A palavra de Deus ela tem que trazer transformação para a sua vida. A palavra de Deus ela tem que gerar algo, não simplesmente acariciar o seu ego, o seu coração, dizendo: você é bom, você consegue, você pode. Você é bom se Deus quiser que você seja bom. Você pode se Deus quiser que você faça. E com relação a isso, Deus tem me direcionado a trazer palavras específicas para a igreja. E essa semana Ele me trouxe à memória algo que Ele falou ao meu coração lá no ano de 2020, que é a respeito da vergonha. O dicionário define vergonha como um ato vexatório, um ato de humilhação, um ato de desonra. É uma insegurança efetivada pelo medo do julgamento. Isso é vergonha. E o fato é que a vergonha entrou no mundo, quando o pecado entrou no mundo, a vergonha entrou junto. Porque Adão e Eva, que cometeram um pecado, eram pessoas puras, de coração puro. E então se enxergavam e se viram nus pela primeira vez, tiveram vergonha e se esconderam da presença de Jesus, da presença de Deus. E é exatamente isso que a vergonha fez com que eles sentissem medo de Deus. E pessoas têm medo e têm vergonha de muitas coisas. O tema da mensagem de hoje é Eu Não Me Envergonho. Mas a verdade é, todos nós temos vergonha de algo. Você tem vergonha de alguma coisa na sua vida? Existem pessoas que têm medo, existem pessoas que têm vergonha de fazer exercício físico, porque talvez possam fazer errado. Você sabia que 50% das mulheres que começam a academia, elas param no meio por vergonha dos seus corpos? Pessoas têm vergonha de... Eu vou contar uma história, eu vou ser bem vulnerável. Eu odeio academia, já falei isso, eu vou na força do ódio mesmo. Mas eu vou, tenho que ir, eu vou porque eu faço exercício para comer. Essa é a verdade. Não quero ficar bolado, não quero ficar no shape, não. Eu quero comer e comer sem peso na consciência e no McDonald's comer 2 Big Macs. É o foco, é o objetivo. E eu comecei a fazer uma academia e... Cara, você vai na academia, você acha que você está bombando, né? Estou pegando pesado. E eu comecei a fazer um exercício de perna. E chegou uma japonesinha, ela, desse tamanho assim, ó. Parecia um palumpa, sabe? Bem pequenininha. E aí, ela, posso revezar com você? Eu falei, pode. Aí ela revezou comigo e eu fui melhor que ela. E aí eu comecei a fazer uma série de supino na máquina. Supino é aquele que você empurra, aquele negócio é o demônio.
E eu comecei a fazer e ela veio de novo. Eu falei, essa japonesinha, ela tá me atrapalhando aqui, porque eu tenho que ficar tirando, colocando. Ela falou, posso revezar com você? Eu falei, pode. E aí eu fiz, ela entrou para fazer, eu falei, ela vai diminuir. Ela aumentou o peso. E ela falou, devo eu voltar para o peso que estava? Eu falei, não, já acabei a minha série. Morrendo de vergonha, porque como um palupa daquele tamanho, eu podia carregar mais peso do que eu. E eu fiquei com muita vergonha. A verdade é que todos nós temos vergonha na nossa vida. E a vergonha, ela é tão séria, que uma pesquisa feita em 2017 pelo Instituto Datafolha, talvez você diga, não é muito confiável, mas foi feito por eles, mostrou que 37% dos brasileiros em 2017 tinham vergonha de ser brasileiro. O instituto feito uma pesquisa feita pelo Data Senado, que é um instituto do Senado Federal, realizado no ano passado, apontou que 64% dos brasileiros sentem vergonha de ser brasileiros. A vergonha, ela atinge a todos. A vergonha atinge os adultos, atinge os idosos, atinge os jovens e atinge as crianças também. Eu tenho um filho, o filho de 9 anos, Enzo. Ele é cara, esse menino, ele é incrível. A autoestima dele é lá no céu, né? Eu vou jogar às vezes um joguinho com ele e ele fala, pai, você é muito noob. Aí eu falo, o que é noob? Ele, você não sabe jogar, o noob. Aí ele começa a explicar os linguajares. Eu falo, não entendi nada, Enzo, vamos jogar esse joguinho aí. E ele tem a autoestima lá em cima. Ele realmente acredita que ele é melhor do que eu em todas as coisas, e eu amo isso. Às vezes eu tenho que trazer ele um pouquinho para a realidade, mas eu amo que ele se sinta bem. É mais fácil eu trazer ele para a realidade do que uma pessoa com uma baixa estima depois ter que ficar alimentando e falando, você é bom, você é bom. Então nós fazemos esse exercício, falar, Enzo, você é bom, onde você está você tem que ser o melhor, você tem que se dedicar na sua escola, você tem que tirar boas notas, e a gente trabalha isso nele. E quando nós morávamos nos Estados Unidos, ele ia para uma escola e ele ensaiou durante muito tempo uma apresentação de um musical de Natal. Parte desse musical ia ser feito somente com os pais de algumas classes, né, do kindergarten, que era como se fosse a pré-escola, né, o jardim, e a outra parte ia juntar esse onde ele estudava, esse pré-escola que ele estudava, juntamente com os alunos mais velhos, e aquele auditório estava lotado com aproximadamente 250 pessoas. Para você talvez você diga, isso não é nada, mas para ele foi muito. Por mais alta que fosse a autoestima dele, aquilo para ele foi muito. E aconteceu que ele ensaiou, aconteceu que ele vestiu a sua roupa, e antes de entrar eu falei, Enzo, como é que você está? Ele começou a chorar, ele teve uma crise de choro, falou, não quero ir, eu estou com vergonha da minha roupa, e eu como um bom pai obriguei a ele aí, falei, você vai, você já ensaiou, você está vestido, e ele foi, só que o resultado não foi como eu esperava. Eu queria mostrar uma foto para vocês verem qual foi o resultado. Esse aqui é o meu filho. Ele ficou a apresentação inteira assim. E ele se tornou o centro da apresentação. E isso gerou coisas ruins nele, porque a vergonha gera coisas ruins em nós. A vergonha, ela te paralisa, e ela paralisou o Enzo, que não é um menino introvertido. A vergonha, ela é um sentimento que dói. Ela é um sentimento que te coloca em situações de solidão e te tira de lugares de onde você não deveria sair. A vergonha, ela te afasta, muitas vezes por conta do seu histórico. Você olha para o seu passado e você fala, o meu passado é triste, eu sofri isso, eu fui rejeitado assim, e você sente vergonha daquilo que você já viveu. Pessoas que foram abusadas sentem vergonha do seu histórico por se acharem culpadas, ou seja lá o que for, e essas pessoas se isolam cada vez mais. A vergonha faz com que você deixe de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. É sobre isso que eu quero falar no dia de hoje. Porque Jesus nos deu um grande mandamento. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Brasil já é um país majoritariamente cristão. Mas nós estamos caminhando em direção oposta ao mundo, porque um estudo que eu li recentemente, no começo desse ano, mostra que no ano de 2030, apenas 34% dos americanos deverão ser cristãos.
Uma nação que nos ensinou muitas coisas. Uma nação que para nós durante muito tempo foi exemplo do cristianismo, mas está retrocedendo. E nós temos que tomar cuidado para que nós não tomemos o mesmo caminho, andemos para a mesma direção. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas pessoas se envergonham do Evangelho. Muitas pessoas sentem vergonha de falar, eu sirvo a Jesus Cristo. Isso porque talvez ser cristão, para você ser um cristão, você precisa de um posicionamento. E esse posicionamento não se encaixa no politicamente correto dos dias de hoje. Porque você não negocia com o pecado. Você olha para aquele pecador, você ama aquele pecador, você deseja realmente que ele tenha um encontro com Jesus Cristo, que o Senhor trabalhe no coração dele, que ele tenha a sua vida transformada, que ele seja inundado pela presença de Jesus, mas você não negocia. Você não negocia divórcio, você não negocia aborto, você não negocia assuntos que hoje, esses assuntos eram passados, hoje existe atualidade, as coisas se atualizaram. A palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passariam. E elas não passam. É incrível como as pessoas são evangelistas de marcas. Quem aqui tem iPhone? Não é possível que só isso tenha iPhone. Quantos tem iPhone? Seja sincero comigo. Quantos tem Samsung? Você percebeu que as pessoas que têm Samsung querem convencer quem tem iPhone que Samsung é melhor que iPhone? E você fala que você está maluco, cara, tem o meu iPhone, ele fala com o meu relógio, ele fala até Xiaomi. Aí aparecem essas coisas no meio, né? Brincadeira, sem menosprezar, pelo amor de Deus. Mas as pessoas, elas tentam convencer que o produto que elas têm é melhor do que o que você tem. Isso não é porque essas pessoas são más, mas é porque elas querem que você também tenha o melhor. Na minha visão, o melhor é isso, na sua visão, o melhor é aquilo. O meu papel é te convencer. As pessoas, elas se tornam defensoras de tantas coisas. Se torna um vegano, que você vai ser feliz. E você fala, é impossível ser feliz sem comer uma picanha. E você tenta argumentar, e muitas vezes as opiniões, elas não são respeitadas. Sabe? E o que eu quero te dizer é que muitas pessoas começam a defender mais movimentos sociais do que o próprio cristianismo. Você não precisa levantar bandeiras, você precisa levantar a Bíblia, porque a Bíblia é o livro mais justo que existe de movimentos sociais. Se você quer realmente se posicionar de forma social, olha só, eu levanto a minha bandeira contra o preconceito. Você tem que levantar a sua bandeira contra o preconceito. Jesus defendeu. Jesus, quando os samaritanos eram rejeitados, Jesus foi lá e amou os samaritanos. Quando os leprosos não podiam ser tocados, Jesus tocou nos leprosos. Quando a mulher não podia ser curada, Jesus curou a mulher. Quando a mulher tinha que ser apedrejada por conta do erro que ela cometeu, Jesus a libertou. Jesus fez isso. Você não precisa levantar bandeira, você precisa levantar o nome de Jesus. Sabe? Muitos se envergonham, talvez porque no fundo não acreditam que o Evangelho é a real resposta para os problemas da humanidade. Sabia que muitas das pessoas que estão na igreja não oram todos os dias? Um estudo feito pelo Binary Research, que é um portal de pesquisa, mostrou que 55% das pessoas que frequentam a igreja regularmente não oram todos os dias. Como você pode falar que você conhece a Deus se você não fala com Deus? Como você pode defender o Evangelho se você não conhece aquilo que o Evangelho diz? Muitos se envergonham do Evangelho porque não acreditam que o Evangelho seja para todos. Somente pastor tem que viver essa vida. Somente ministro de louvor tem que viver essa vida. Essa questão de igualdade, sabe, de equidade, só serve para quem tem chamado para ação social. Essas pessoas, elas não acreditam na Bíblia. Como que elas podem pregar algo que elas não acreditam? Randy Stinson, que ele é um homem PhD no seminário teológico batista lá de Louisville, é um seminário super conhecido. Ele disse o seguinte, abre aspas: muitas pessoas não têm qualquer prazer na presença de Deus. Elas até leem a Bíblia, oram e participam do culto. São movidas por obrigação e medo e não por alegria. A Bíblia é tão atual, Billy Graham disse que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã.
Prova disso é o que Paulo escreveu lá em Romanos 1,16. E ele disse o seguinte, Romanos 1, 16, 17. E esse vai ser o versículo da nossa pregação no dia de hoje. Ele diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo foi um homem extraordinário. Foi um homem que, de perseguidor, passou a ser perseguido e disposto a morrer por algo a que ele condenava, por uma razão, por alguém, por um Deus a qual ele condenava as pessoas à morte. Agora pensa comigo, Paulo, quando viveu naquele tempo, eram tempos, logicamente estou falando de mais de 2000 anos atrás, mas muitas coisas similares aos dias de hoje. Porque quando Paulo escreve essa carta, ele está prestes a visitar uma cidade sofisticada, que era Roma, capital do Império Romano. E ele sabia que provavelmente ele seria ridicularizado por conta da sua fé. Paulo sabia que tanto em Atenas, na Grécia, quanto em Roma, que era a capital do Império Romano, o Evangelho era ridicularizado e conhecido como fanatismo religioso. Hoje, se você defende o que a Bíblia diz, você é um fanático. Você é um lunático, você é um louco, você não pode fazer dessa forma, você não pode argumentar dessa forma. É mais ou menos aquilo que Paulo sofria naquela época. Mas a verdade é que Paulo não estava preocupado. Paulo, de verdade, o que ele tinha no coração, quando ele encontrou a Deus, encontrou a Jesus, foi um encontro tão verdadeiro e tão genuíno, que para ele pouco importava para onde ele estava indo. O que ele carregava era a essência de Jesus, era o poder do Evangelho, e ele queria pregar para todas as pessoas. Paulo se expunha, e quando você não tem vergonha, você se expõe. Quando você não sente vergonha, você fala. Quando você não tem vergonha do Evangelho, não importa onde você esteja, qualquer oportunidade é a oportunidade de você falar. Uma vez eu fui parado numa blitz com o Enzo, e o rapaz me parou, o policial me parou, pediu meus documentos, entreguei os documentos do carro, entreguei a minha CNH, e ele saiu do carro. Eu falei: Enzo, vamos fazer uma loucura. Aí ele falou: que loucura? Eu falei: vamos orar por ele, por esse policial. Aí ele: vamos agora? Eu falei: não, quando ele voltar mesmo. Aí vamos. E esse policial voltou, eu lembro o nome dele, Soldado Dias. E eu perguntei para ele: tudo certo? Está liberado? Tudo certo? Eu falei: posso fazer uma oração por você? Ele falou: claro que pode. E eu comecei a orar por ele, o Enzo no carro atrás, intercedendo ali também. E, enfim, eu orei por ele, pedi para que Deus guardasse a vida dele, para que Deus abençoasse a sua vida, para que Deus cuidasse da sua família. E, cara, quando eu acabei a oração, o olho dele estava completamente cheio de lágrima, porque ele disse: nós somos acusados tantas vezes, e são poucas as pessoas que realmente se importam com a gente. Obrigado por me apresentar Jesus nessa noite. E eu falei: uau, cara, uma coisa tão simples, uma oração tão simples. Eu não gastei 30 minutos falando, foram, 1 minuto, onde eu pude ser a revelação do amor de Deus na vida desse homem. E é isso, quando nós não temos vergonha do Evangelho, você fala onde você estiver. E foi por isso que o Evangelho se expandiu em 66 anos. O Evangelho saiu de Jerusalém no ano de 33 aproximadamente, após a morte de Cristo, e chegou a 12 nações diferentes em 66 anos, até a morte do último apóstolo, lá no ano de 99 depois de Cristo. O Evangelho tem poder, e continua tendo poder. Naquela época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha avião, a mensagem chegava no boca a boca. E essa ferramenta, ela é mais importante do que qualquer mensagem que você possa mandar de texto, boca a boca. Você chegar para a pessoa e falar assim: ei, Jesus te ama. Essa parada de mensagem, ela está tão complicada, que os casais muitas vezes só se conversam pelo WhatsApp. Cara, é importante você ter relacionamento, é importante você falar de Jesus boca a boca, face a face com as pessoas, no tete a tete. E pensando sobre esse texto, Paulo nos deu algumas razões para que nós não nos envergonhemos do Evangelho. Você está pronto para entrar nessa jornada comigo aqui? Você está entendendo onde eu quero chegar?
Então receba aquilo que Deus tem para você nessa noite. Primeiro, o que Paulo nos mostra é que o Evangelho, nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é a expressão do poder de Deus. Repita comigo, o Evangelho é a expressão do poder de Deus. Quem aqui deseja poder? Levanta a mão aí, seja muito sincero. É legal ter poder. É legal ter poder para você decidir o que fazer. É legal ter poder para você gerir a sua empresa e falar, cara, eu acredito que esse não seja o melhor caminho. É legal você ter o poder, muitas vezes, sobre situações e circunstâncias. O ser humano busca poder. Essa é a verdade. O ser humano busca poder mais do que qualquer outra coisa. O poder te coloca em vantagem perante os seus oponentes, os seus inimigos. O poder faz com que pessoas fortes se sobressaiam contra pessoas fracas. Vou te dar um exemplo. Como assim, Ramon? Vou te dar um exemplo. Existe uma categoria no jiu-jitsu que chama absoluto, categoria absoluto. O jiu-jitsu, quando você vai fazer uma competição, participar de uma competição, você precisa primeiro entrar com o seu ranking de faixa. Então, se você é uma faixa branca, se você é uma faixa roxa, se você é uma faixa preta. Depois desse ranking de faixa, tem também o ranking de peso e o ranking de idade. Então você entra nessa categoria, você pode ser um meio pesado, você pode ser um meio leve, você pode ser um leve. Essa categoria absoluto, não existe peso, existe sim a idade e existe o ranking da sua faixa. Mas ela não existe peso. Então um menino, um homem de 60 quilos pode lutar, um faixa preta de 60 quilos pode lutar com faixa preta de 120 quilos. Quem você acha que vai ter vantagem? Quem você acha que vai ter vantagem? O mais pesado. Tem mais força muscular, tem mais poder muscular. Países com poder bélico maior não temem países com poder bélico menor. Muitos homens acreditam que têm poder sobre as suas mulheres. E aí eu estou dando um recado para você, homem. Deixa eu te falar uma coisa. O nosso papel é muito mais difícil do que o papel da mulher. Por quê? Porque quando Deus diz lá em Efésios 5:22, vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos, Ele traz o outro ponto, vós homens, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Então o nosso papel como homem é muito mais complicado por amar a esposa. Você não tem que amar a sua esposa como fulano amou, não, como Cristo amou a igreja. A régua é alta, o nível é altíssimo. E o poder faz com que as pessoas desejem o domínio sobre outras pessoas. Mas o que eu quero te falar é que nenhuma dessas formas de poder humano é capaz de transformar uma alma segundo a imagem de Cristo, que é o verdadeiro alvo da existência humana. Você foi criado para ser um mini Cristo. Ser um cristão significa ser um mini Cristo, ser um representante de Cristo. Essa palavra poder do grego é dunamis, que é da mesma raiz de dinamite. E no Novo Testamento, essa palavra ela era usada para mostrar o poder da manifestação da onipotência de Deus. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que Paulo seguiu um período cronológico, uma prioridade cronológica. Ele diz primeiro para o judeu e depois para o grego. Por que ele diz isso? Porque o judeu queria sinais. E o evangelho é cheio de sinais. Basta ver as multiplicações, basta ver os milagres que Jesus operava, basta ver a cura que acontecia. O grego buscava por sabedoria. A Bíblia, a palavra de Deus, o evangelho é cheio da sabedoria. Mas a expressão do poder de Deus, o evangelho traz muito mais do que sinais e sabedoria. Ela traz uma transformação completa na vida de um homem. Não somente sabedoria, não somente sinais, mas é uma transformação completa na sua vida. Um estudo realizado pelo Bible Matters, juntamente com John Bevere, mostrou que se você ler a Bíblia 4 vezes na semana, os seus sentimentos com solidão caem 30%. Seus problemas com raiva e ansiedade caem 32%. Seus problemas relacionais, de relacionamentos entre a sua esposa e os seus filhos, caem 40%. Problemas com o alcoolismo diminuem 57%. E problemas com pornografia caem 61%. O mundo de hoje está à procura da felicidade. As pessoas estão à procura de respostas. As pessoas estão à procura de paz, de aceitação.
Em todas as épocas o ser humano buscou resposta, buscou a paz. Em cada cultura o ser humano tem uma necessidade diferente, mas eu quero te falar uma coisa, que para todas as épocas e para todas as culturas, o Evangelho manifesta o poder de Deus para te salvar e te resgatar. É sobre isso. Paulo nos traz um segundo mandamento, um segundo ensinamento, que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é a revelação da salvação. Ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Deus não tem salvação especificamente para uma área da sua vida. Deus não tem a salvação simplesmente para que você vá para o céu. Não, Deus quer que você tenha uma vida plena, uma vida em abundância. Deus quer salvar você das garras de Satanás. Mas para que isso aconteça, o Evangelho ele precisa ser revelado na sua vida. Sabe por quê? Porque o ser humano está cheio de conhecimento, mas tem pouca sabedoria. O ser humano está cheio de conhecimento. Com o avançar da medicina, todos os avanços tecnológicos, a cura de doença, descobertas médicas, psicológicas, psiquiátricas, a humanidade ainda assim continua com um vazio imenso dentro da sua alma. Pessoas continuam deprimidas, divórcios continuam aparecendo, assassinatos continuam ocorrendo, crimes hediondos continuam ocorrendo. As pessoas não precisam de mais informações. O que elas precisam é de mais amor, e um amor que é achado em Cristo Jesus. E esse amor que é achado em Cristo Jesus, ele é revelado através do Evangelho. Você se envergonhar do Evangelho é você se envergonhar do amor de Cristo que contém dentro dessa palavra. A palavra revelação significa tirar o véu, trazer clareza. Nos nossos dias, assim como foi nos dias de Paulo, somente o Evangelho pode trazer resposta para as inquirições dos seres humanos. Não existe outra pessoa que possa fazer isso, mas para que isso aconteça, o véu precisa ser retirado. Quando Paulo diz que ele não se envergonhava, o que ele queria dizer é que ele era um instrumento para que essa revelação chegasse às pessoas. Quer saber o quê? Se você um dia confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, você também é instrumento para que esse Evangelho alcance as pessoas. Ah, Ramon, mas eu não sei o que falar, eu não sei como dizer. O Espírito Santo vai te direcionar. Eu não sei como, eu não tenho boa eloquência, fica tranquilo. Moisés também não tinha e foi o libertador do povo de Deus. Basta você abrir o seu coração, acreditar que o Evangelho é um poder de transformação e salvação, e você vai ver. O Evangelho ele traz poder para você. Com base no que você está falando isso? Lembra aquele estudo que eu fiz do Bible Matters, que eu acabei de citar aqui? Ele mostra que quando nós lemos a Bíblia 4 vezes na semana, existe um aumento no compartilhamento da fé em até 200%. Quantos têm lido a Bíblia 4 vezes na semana aí? Não precisa levantar a mão não, irmão. Você vai expor o irmão que está do lado, vai ficar ruim, né? Sabe por que isso acontece? Porque você passa a confiar mais, você passa a entender que a palavra é viva, que a palavra transforma, que a palavra gera transformação, gera cura. Você vai ver que quando você lê os evangelhos, quando você lê a Bíblia, você começa a receber um tratamento na sua alma, você começa a ser liberto de pecados, eu conheço pessoas que não vieram a um culto, não estavam presentes, mas que foram resgatadas enquanto liam a Bíblia, sozinha. Deus se revelou através da sua palavra. O que eu quero te falar é: não se envergonhe, porque quando você está cheio da presença de Deus, você fala para qualquer um. Você fala onde você estiver para qualquer um. E o terceiro ponto que Paulo nos ensina, que nós não deveríamos nos envergonhar do Evangelho, é porque o Evangelho é a manifestação da graça de Deus. O Evangelho é a manifestação da graça de Deus. Quantos aqui sabem o significado de graça? Quantos não sabem o significado de graça? Não tem problema, se você não souber, eu vou te explicar. Graça significa favor imerecido. Por exemplo, o que é justiça? Justiça é você ter o que você merece. Exatamente, você ter o que você merece. Você está correndo na rua, um semáforo, um radar te multa.
Por que você recebeu a multa? Porque você estava acima do limite de velocidade. Não vamos entrar no mérito. Mas não importa. Você tomou multa foi porque você estava acima do limite de velocidade. Isso é justiça. Existe o favor. Que favor é você você não ter aquilo que você merece. E existe a graça. A graça, ela é muito mais profunda do que essas coisas. Porque a graça é você ter aquilo que você não merece. Graça é você ter aquilo que você não merece. A palavra de Deus nos mostra, primeiro, que você precisa entender a respeito dessa revelação do que é a graça de Deus. Imagina se nós fôssemos salvos através da justiça. Quantos aqui iriam para o céu? Mas graças a Deus pela graça de Deus, porque é pela graça que nós somos salvos. Não é pelo que você fez, não é pelo que você faz, e não é pelo aquilo que você fará, mas é por aquilo que Ele fez há mais de 2000 anos naquela cruz. É por isso que você é salvo. Mas a palavra de Deus diz que você é salvo pela graça mediante e o que é fé? Certeza das coisas que não se veem. Hebreus 11:1, ele traz essa revelação. O dicionário talvez defina a fé como crença, como credibilidade, como confiança. Um autor desconhecido, eu li essa frase e eu achei fantástica, porque ele diz o seguinte: fé é a autorização da alma aos cuidados de Cristo, uma decisão da alma que afeta o seu próprio destino. Olha que profundo isso. A palavra fé é tão importante, e ela tem que ser importante na sua vida, porque a sua vida, ela precisa ser movida pela fé. Não estou falando aqui que você não vai tomar decisões práticas, mas sempre você vai fazer na esperança de que Deus te abençoe, sempre vai fazer na esperança de que Deus esteja com você, de que Deus te direcione. Mas a palavra fé, ela é tão forte, tão importante, que só no Novo Testamento ela aparece 247 vezes. Só no livro de Romanos ela aparece 39 vezes. E existem muitos textos que nós usamos comumente que falam a respeito de fé. Se nós pegarmos o texto de Tiago 2,17, ela diz assim: fé sem obras é morta. Se nós pegarmos o texto de Hebreus 11,6, ele diz: sem fé é impossível. Você quer agradar a Deus? Acredite, tenha fé de que Ele é bom para te trazer as vitórias que você precisa. Nós precisamos acreditar que o Evangelho é a manifestação da graça de Deus. Você precisa ter fé e acreditar que o que está na Bíblia é 100% verdade. As pessoas estão começando a colocar em xeque, as pessoas estão começando a viver um cristianismo de forma parcial. Eu acredito na Bíblia apenas 30% do que ela diz, eu acredito na Bíblia 93% que ela diz. Deixa eu te falar uma coisa: ou você acredita em 100%, ou você não acredita em nada. Porque a partir do momento que você coloca uma vírgula em xeque, você coloca em dúvida a Bíblia inteira. Você precisa acreditar que o que está escrito na palavra de Deus foi a própria revelação de Jesus, de Deus Pai, escrita por homens, sim, mas inspirada por Ele. É isso que o Evangelho faz. Primeiro você precisa crer que Jesus e Deus em um dia, no seu infinito amor, na sua infinita soberania, decidiu enviar um filho, o seu único filho, para morrer por você, para que você pudesse ter libertação, salvação e a vida eterna. Esse é o primeiro passo. A palavra de Deus diz que nós caminhamos de fé em fé, certo? Amém? Então o primeiro passo é isso: você entrega o seu coração, você diz: Jesus, eu confio que o Senhor é o meu Senhor e Salvador, eu confio que o Senhor tem os melhores planos para a minha vida, e vou dar esse primeiro passo de fé, acreditando naquilo que o Senhor vai fazer. Então você começa a se aprofundar. Quando você começa a ler a Bíblia 4 vezes na semana, você começa a entender que Ele não tem só salvação para a sua vida, mas Ele tem prosperidade, Ele tem paz de espírito, Ele tem alegria, Ele tem bom ânimo, Ele tem, amizades, Ele tem pessoas que vão partilhar do seu momento e vão ser transformadas através de uma palavra que você carrega no seu coração. E você muda o patamar da sua fé. Então você começa a acreditar que Ele não somente tem salvação, mas Ele tem cura para a sua vida.
Bom, se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, o mesmo Deus que curou no Antigo Testamento, curou no Velho Testamento, curou no Novo Testamento, Ele continua operando milagres. Senhor, eis a minha vida aqui, opera um milagre em mim. Quantos aqui já receberam alguma cura? Eu posso levantar as duas mãos e as duas pernas. E você também começa a acreditar que Ele é um Deus de provisão, que Ele é um Deus que vai fazer conexões para que você seja abençoado. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa acreditar que a resposta para o mundo está dentro de você. E o que está dentro de você precisa ser o Evangelho de Cristo, porque é isso que vai transformar a vida das pessoas. Você ama o seu marido, você ama a sua esposa, você ama os seus filhos, você ama os seus pais que talvez nunca entregaram o coração. Mais do que qualquer presente, comece a orar por ele todos os dias. Ao invés de encher eles de presente, comece a encher eles da palavra de Deus. Ah, mas eu vou parecer careta. Pouco importa. Comece a profetizar sobre a vida deles. Comece a orar, comece a declarar palavras de vida. E você vai ver o Evangelho, o efeito do Evangelho na vida dessas pessoas. A resposta dos seus familiares, a resposta dos seus amigos, dos seus companheiros de trabalho, está em você. Assim como a resposta para a igreja de Romanos estava na vida de Paulo. E o que Paulo fez nessa carta aos Romanos nos define muitas coisas. Talvez seja a carta mais rica do Novo Testamento. Mas através disso nós podemos ter uma nova perspectiva de onde Jesus quer nos levar. Onde que Ele quer que nós preguemos o seu Evangelho e a sua palavra. Não se envergonhe do Evangelho. Você precisa usar o Evangelho para transformar a cultura. As pessoas estão usando a cultura para transformar o Evangelho. Nós precisamos urgentemente fazer o caminho inverso e usar a cultura para ser transformada pelo Evangelho. Nós precisamos entrar nas artes, levar o Evangelho para as artes. Nós precisamos entrar com o Evangelho nos lugares onde ninguém entra, nos presídios. Nós precisamos entrar com o Evangelho dentro da Cracolândia, pregando que Deus é um Deus de libertação. Nós precisamos entrar, nos prostíbulos e declarar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida de todas aquelas mulheres. O Evangelho de transformação, ele alcança todos, ele me alcançou. Ele alcançou você, por que não pode alcançar aquelas pessoas? Talvez a única diferença seja porque alguém falou a respeito desse Jesus para mim. E você precisa ser a boca de Jesus para falar dele para outras pessoas também. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que a vergonha sempre vem ou da sua falta de fé ou de Satanás, lançando coisas sobre a sua vida. Porque quando você cometer algum erro, ele é a pessoa que vai querer te envergonhar. Ele é a pessoa que vai querer te humilhar, expor o seu erro. Tá vendo? Adúltero. Tá vendo? Cheirador. Tá vendo? Promíscua. É isso que ele quer expor o seu erro para que você tenha vergonha. Mas o que eu quero te falar é que quando nós nos apropriamos desse Evangelho, dessa revelação e da manifestação da graça, nós somos livres. E você então é livre para correr para Deus quando você se sentir fraco. Você é livre para chorar sem o medo da exposição ou sem a vergonha de se sentir exposto. Você é livre para buscar restauração, porque nele nós encontramos restauração. Nós precisamos entender que o Evangelho ele transforma. Nós não podemos ter vergonha de algo tão poderoso. O mundo precisa ouvir a respeito disso. E nós temos que nos relacionar com Deus, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas nós precisamos nos relacionar por quem Ele é. Ele é o poder para nos transformar. Eu queria pedir que você feche seus olhos. Primeiro eu quero falar com você que talvez já tenha entrado aqui algumas vezes, mas
nunca tenha entendido isso de forma talvez muito clara. Para você se relacionar com Deus, o primeiro passo é você entender e receber a salvação. Essa é a porta de entrada, é você entender e receber que Deus tem salvação para a sua vida. E muitas pessoas travam nesse momento porque elas pensam: como alguém pode me amar tão profundamente assim? Mesmo eu sendo fraco, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo a pessoa mais suja de todas. E aqui o que eu quero te falar é a respeito da graça de Deus. Porque a graça de Deus faz exatamente isso, faz com que você seja resgatado sem você merecer. Eu não sei o que Ele viu em você, mas Ele viu algo e você tem valor para a presença dEle. Você tem valor no corpo de Cristo. Mas você é salvo pela graça, mas mediante a fé. E quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você abre as portas para que a expressão do poder de Deus seja demonstrada na sua vida. Você abre espaço na sua vida para entender que a palavra é poderosa e revela a salvação. Quando você tem fé que Ele é tudo o que você precisa, você se expõe para que Ele possa tomar conta de você. Um dia esse homem perseguidor, Paulo, se expôs e teve a sua vida transformada. Eu quero perguntar para você hoje, que talvez tenha entrado aqui pela primeira vez, ou não seja a sua primeira vez, mas que talvez nunca tenha efetivamente entregado o seu coração para Jesus. Eu quero pedir que você levante a sua mão, e nós vamos orar com você, onde quer que você esteja. Eu não estou aqui te convidando para que você se torne um religioso. Eu estou aqui para te convidar para que através da fé, você possa receber o que Jesus tem de melhor para a sua vida. Levante a sua mão bem alto se você quer entregar o seu coração para Jesus. E nós vamos orar pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Levante a sua mão o mais alto que você puder para que eu possa te ver. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Eu queria pedir que você que levantou a sua mão, que você venha aqui, não tenha vergonha, sai do seu lugar, venha aqui à frente. A igreja está com os olhos fechados, continue com os seus olhos fechados, simplesmente comece a interceder. Você que levantou a sua mão, não sinta vergonha, levanta do seu lugar, venha aqui à frente, meu irmão. Pode vir, vocês levantaram a mão aí atrás, não trava não, só vem para cá, a gente vai orar com você. Nós não vamos te pedir nada, não fique preocupado. Nós simplesmente queremos que você faça uma oração. A palavra diz que nós aceitamos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca. E é isso que nós faremos aqui nesse dia. Levante do seu lugar se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E venha aqui à frente e nós vamos orar por você. Glória a Deus. Se você está nos assistindo online e deseja fazer essa oração de entrega, quero pedir também que você, depois dessa oração, que você aponte o seu celular para esse QR Code. Nós queremos entrar em contato com você, começar uma amizade, começar um relacionamento aí, para que nós como igreja possamos te ajudar, amém? Você que veio aqui à frente, deseja entregar o seu coração, coloque a mão no seu coração e ore comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu declaro que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus, eu te peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e que o Senhor guarde os meus caminhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar os teus filhos que estão aqui neste lugar, Deus. Que eles tenham a revelação do seu amor sobre a vida deles. Quero pedir que o Senhor coloque os teus anjos ao redor dos seus corações, que o Senhor guarde os seus sentimentos, que o Senhor guarde, Senhor, aquilo que o Senhor tem para eles, que o Senhor revele, que o Senhor exponha, Deus. E que eles possam ser inundados com a sua presença, em nome de Jesus.
Queria pedir que você que veio aqui à frente, que você acompanhe os nossos diáconos. Nós queremos fazer uma oração individual por vocês. Então acompanhe os diáconos até ali. Agora eu quero falar com você, igreja. Porque todo ano nós colocamos novas metas. Você estipula novas metas. Você cria novos sonhos. Você almeja novas conquistas. Mas eu queria te falar de forma bem clara. E você vai analisar o seu coração nisso. Que lugar da sua lista você colocou o Evangelho? Que posição da sua lista você colocou falar de Jesus para os seus amigos, ser cheio da presença do Senhor? Que lugar da sua lista você colocou: Senhor, eu entrego a minha vida e tudo aquilo que eu tenho em tuas mãos? A palavra de Deus diz: buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é o seu trabalho primeiro, não é a sua família primeiro, não são os seus amigos primeiro. Primeiro o reino de Deus, primeiro a palavra de Deus, primeiro aquilo que Deus nos ensina. Porque quando nós colocamos Deus no primeiro lugar, Ele acrescenta todas as coisas em nossas vidas. Ele precisa ser o centro da sua vida para que você nunca mais se envergonhe do nome dEle, ou envergonhe o nome dEle. Eu queria pedir que você ficasse em pé onde você está. Eu queria pedir que você, de forma muito humilde, que você feche seus olhos. E que você tenha um tempo aí, você e Deus. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, que você tenha esse tempo. Talvez você não tenha orado nos últimos meses. Talvez você venha para a igreja de domingo, mas se esqueça de quem é Jesus ao decorrer da sua semana. Talvez você esteja completamente perdido, sem forças e não consiga nem orar. O que eu quero falar é que Deus está aqui. E que Ele quer falar com você, mas Ele precisa que você abra o seu coração em primeiro lugar. Isso precisa partir de você. Precisa começar com você. Ele está de braços abertos te esperando. Você precisa correr para Ele, em direção a Ele. Você sabe que eu frequentava uma igreja quando eu morava fora, que todas as vezes que ia ter batismo, essa era a confissão das pessoas que estavam sendo batizadas. E todas as pessoas que ao descerem ao batistério, elas tinham que confessar: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. E hoje, quando eu vou batizar as pessoas, eu meio que obrigo as pessoas a dizerem isso, porque isso é lindo. Essa talvez, na minha opinião, Ramon, seja uma das mensagens e dos versículos mais fortes que existem. Porque nele existe a confissão do que realmente é o Evangelho. O Evangelho não é intolerância. O Evangelho não é desrespeito. O Evangelho não é legalize, vamos pecar e está tudo certo. Não. Evangelho é o poder de Deus para a libertação e salvação das pessoas. Você pode ler comigo essa mensagem? Vamos ler juntos? Pois não me envergonho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos ler mais uma vez? Você pode fazer isso mais alto, porque quanto mais você repetir, isso vai se tornar um hábito, e isso vai moldar o seu caráter. Você pode repetir isso mais uma vez, com todo o fôlego que existe dentro do seu pulmão? Nos ajuda aí, Diego, vai. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Senhor, nós entregamos esse momento a Ti. Nós declaramos que toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. O Senhor é digno de ser adorado, o Senhor é digno de ser exaltado. E nós não nos envergonhamos do Seu Evangelho, porque nós reconhecemos que Ele é o poder de Cristo para a salvação. E nós reconhecemos que o Senhor nos usa para proclamar esse Evangelho, para que mais pessoas se convertam, mais pessoas conheçam quem realmente é o Senhor. E nós entregamos esse momento ao Senhor, orando a oração que o Senhor nos ensinou. Que
dizendo que nós te amamos acima de todas as coisas, que nós te amamos acima de tudo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.